Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao meu ateliê Lohane Nayane. Hoje eu quero compartilhar com vocês o momento em que eu vou colocar o cabelinho nesse topo fofurento, nessa linda bonequinha da Isis. É um cabelinho cacheado e eu gostaria muito de compartilhar todas as dicas e ideias que eu tenho disponíveis aqui com você. Bora lá? Então, pessoal, nós vamos começar colocando principalmente essa primeira camadinha de massa na cabecinha, que vai ser a cor aí do cabelo. Eu já passei ela aqui ao redor, só para poder cobrir mesmo a parte do crânio. E depois que eu fizer aqui os detalhes do cabelinho, eu vou fazer a sobrancelha. Geralmente eu faço antes, mas nesse caso aqui, como não vai pegar no rostinho, eu vou fazer a parte do cabelinho primeiro, antes de fazer tanto a sobrancelha quanto os cílios, tá bom? E depois também eu vou pregar o nome da Isis e dar o acabamento final. Mas aqui eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz esse cabelinho. O cabelinho dela é um modelo de cabelo afro. É muito fofinho, um cachinho mais voltado para o afro, né? Mas ele é cacheadinho. E aqui eu utilizo o pente de cabelo. Esse pente eu deixo somente para o biscuit. Eu peguei esse daqui que ele tem dois lados, um pouquinho mais grosso e um pouquinho mais fininho. No caso aqui, eu vou utilizar uma base acrílica também, junto com o pente, para poder fazer cada fiozinho no formato afro, que é aquele formatinho bem fofinho que vocês viram aí na capa do vídeo. Há várias opções aí de pente fino e eu utilizo esse daqui, que tem dois tamanhos, porque ele me atende bem quando é um cachinho maior, quando é um cachinho menor. Nesse caso aqui eu vou usar pedacinhos de massa para poder passar no pente. Aqui eu tô só tirando uma massinha aqui da mesa. A gente sova bem a massa no tom que a gente quer. Faz aqui um rolinho na base acrílica para já auxiliar, né? Ou com a mão mesmo, como você preferir, no tamanho que for possível. E a gente vem rolando ele aqui no pente, dessa forma, pressionando um pouquinho com carinho, para não apertar demais e não rasgar. Mas a gente vai pressionando com carinho aqui nos dentinhos do pente, para poder fazer esse formato aqui. Olha só que coisa mais fofa que fica. É muito fofinho, fica detalhadinho. E lembrando que você não pode deixar ele muito fino, tá bom? Porque senão ele quebra. À medida que ele vai secando, ele quebra, por causa das marcações que dão de um gominho e outro. Então o ideal é você fazer ele um pouquinho mais grossinho, até porque depois que o biscuit seca, ele reduz. Aí aqui eu vou fazer vários e vou deixar eles aqui na espuminha, para não grudar na mesa, e tampados aqui com a vasilha, para poder mantê-los um pouquinho mais úmidos, para eles não ressecar de tudo, para não me atrapalhar na hora que eu for colocar no cabelinho. Mas é sempre bom a gente fazer mais quantidades de uma vez, que depois a gente vem só montando, para não atrapalhar o andamento do nosso processo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa de várias formas. Eu até acelerei esse vídeo um pouco do início ao fim, para não ficar muito longo, não ficar cansativo, para agilizar um pouco. Mas você consegue ver aí qual que é o formato, né? A técnica que é feita para poder manter esse cabelinho fofinho desse jeito. E aqui a gente vai ir fazendo várias, você vai afinando aos poucos. Os rolinhos, vai fazendo eles variados mesmo, porque não tem necessidade de ficar tudo igual. E aí nós vamos modelando aos pouquinhos, faz vários cabelinhos, né, vários fios, e depois nós vamos colocar no lugar. Eu sempre deixo aqui abaixo da vasilha, justamente para eles manterem um pouquinho mais úmido, para não ressecar com tanta rapidez. E aqui já tem vários prontos, fiz um aqui compridão, para agilizar, um pouquinho mais grosso, e aí eu vou cortando ele aqui na medida que eu for utilizando. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui onde eu vou começar, que é a primeira camada, que é a parte de baixo. E aí eu vou passar um pouco de cola PVA extra para primeiro eu umedeci um pouquinho com água, e agora eu vou passar um pouquinho de cola, que essa massinha já tá um pouquinho ressecada. E aqui eu vou medir mais ou menos a altura que eu quero colocar e já vou começando a modelar. Para você ver que eu peguei esse fiozão que eu fiz aqui grandão, para já começar a cortar por ele mesmo, para que aqui eu já possa dar início a essa etapa de completar essa parte aqui de baixo. E aí a gente vai dando um movimento em cada fiozinho, de acordo com o formato que a gente quer, do lado que a gente quer. Ali já vou cortar dois de uma vez, para você ver que eu vou fazer a medida dele mais ou menos já no mesmo tamanho. E aqui eu já vou ir cortando
de 2 em 2, que já vou cortar os 6 fiozinhos aqui do tamanho mais ou menos que eu preciso para agilizar essa primeira etapa. E aqui eu já vou pregando, é só ir anexando mesmo os fios na massa e ir fazendo a emenda necessária para eles ficarem bem presos. Nesse caso aqui é importante passar cola, porque a massinha já tá um pouquinho mais ressecada do que a hora que a gente fez cada fio, né? Então é necessário passar cola para ela firmar um pouco melhor. E aí a gente vai sempre analisando, olhando como é que tá ficando na frente. Se for cabelo que tenha detalhe na frente, a gente já põe o cachinho para frente nesse primeiro momento. No caso aqui, como não vai ser necessário desse formato, eu vou fazendo ele aqui na parte de trás. E aqui nós vamos seguindo o mesmo processo, o mesmo passo que nós fizemos de abrir aqui o rolinho com a mão mesmo, com a base acrílica, ou até com a extrusora, se você preferir. Como eu já falei com vocês, eu não gosto muito de usar a extrusora para esse tipo de coisa, porque eu sinto que ela me atrasa um pouco, né? Quando é uma produção maior, a gente acaba fazendo, mas nesse caso aqui, que são peças, né, únicas, já é uma produção menor, já não compensa muito pra mim abrir a extrusora para poder usar. Eu prefiro fazer na mão, acaba sendo mais rápido, mais prático pra mim, e não precisa ser um tamanho aqui totalmente padronizado também, então não tem necessidade de usar a extrusora neste caso. E aí a gente aos poucos vai colocando fio por fio, com a participação aí do áudio da minha bebê. Enquanto tô dublando o vídeo pra vocês aqui, os áudios, eu sempre é a hora que eu tô fazendo ela dormir, geralmente, eu estou dando um pouquinho de atenção pra ela, por isso que ela aparece muito nas dublagens. Aqui eu vou colocar um fiozinho na frente, então ele tem que ser abaixo, aqui eu acabei passando aqui por baixo, esqueci de colocar ele de início, e agora eu ajeitei da forma aqui que ele fique com movimento pra frente e não atrapalha ali no acabamento também. E fica muito bonitinho. A parte dos cabelos é a parte que mais dá trabalho nos topos, como vocês sabem, principalmente quando é cabelo cacheado, quando é cabelo nesse formato assim, mais afro, porque eles demandam muito mais tempo da gente de produção, mas o resultado sempre fica maravilhoso. Sempre fica encantador. Eu gosto muito de confeccionar cabelinhos cacheados, inclusive. Toda vez que eu faço um cabelinho cacheado, eu lembro do meu e eu fico muito feliz de poder fazer. Por mais que dá muito trabalho, eu me dedico muito a fazê-los, sempre fio a fio. Eu gosto desse carinho, desse detalhe, mesmo que demanda um pouco mais de tempo, que às vezes eu acabo nem cobrando no topo, porque às vezes só num cabelo a gente gasta 2, 3 horas, né? Então se a gente for contar a fundo, a gente acaba, não fica viável, né, o valor. Então a gente faz pelo carinho mesmo. E aqui nós vamos preencher, eu te mostrei ali que a nuquinha tá com a parte aí do crânio, e a gente tem que preencher essa parte toda de baixo aqui da nuquinha para ficar bem bonitinho, para não ficar com esse volume aqui do crânio de uma forma que fica parecendo que você não fez. Então eu sempre preencho muito bem essas partes. Eu gosto de preencher, eu gosto de dar esse volume, principalmente quando o cabelo tem volume, né? Porque é necessário a gente ter esse cuidado com as nossas peças. Aí aqui a gente vai sempre apertando, sempre unindo uma massa à outra, do fio do cabelo na cabeça da boneca. Minha bebê tá rindo aqui, gente. Ela adora ver as imagens dos vídeos, das peças, e acha graça de tudo. E aqui nós vamos unindo e selando com água, para você ver a cor, né, que fica diferente, a tonalidade da massa que acabou de ser feita para uma que já tá mais ressecada, porque como a gente umedeceu com água, ela mudou de cor. Aí nesse caso aqui a gente não passa cola nessa parte aqui pra cima, porque a cola vai deixar uma cor diferente, um brilho no cabelo. Então nesse caso aqui a gente passa água mesmo, que ao passar a água a gente vai umedecendo aos poucos a massa e ela vai unindo a outra sem risco de soltar. Tá bom? A parte principal que eu passei cola aqui foi o começo mesmo, que foi a parte de baixo. Mas o ideal aqui é a gente fazer sempre com água. E aqui você pode ver que vai ganhando forma, já vai preenchendo ali a parte do crânio sem deixar aquele volume baixo. Porque tem muita gente que faz o cabelinho com pouco volume e fica feio, fica parecendo que fez pouco mesmo, né? E aí não cobre direito, não preenche essa parte do crânio. Aqui no ateliê eu sempre preencho com o maior
carinho e paciência, porque eu gosto de volume, nesse caso aqui, né? Eu não gosto de deixar parecendo que não fez o cabelo porque não quis. Eu não gosto de deixar falhas e tudo mais. Então meus cabelinhos acabam demandando muito tempo e tudo mais, mas eu prefiro dar atenção a esse detalhe. E então aqui eu acelerei mais um pouquinho o processo, que é basicamente essa etapa mesmo que a gente vai fazer, que é cobrir essa camada de cabelinho. Aqui a gente já vai colocando ele na direção que já vai ficar o cabelo. Então para você ver que aqui eu estou colocando os fios basicamente na diagonal e acompanhando o sentido do cabelo da foto referência da criança que a titia me enviou. Aqui no caso eu já fiz a parte da direita toda e agora eu vou continuar completando essa parte lateral. Esse modelinho aqui, como já é um formato de fio que tem volume, eu fiz apenas uma camada nessa parte de cima. Mas tem modelos de cabelo, quando é mais volumoso ainda, que eu faço várias camadas até ir preenchendo, assim como o da bailarina que tá disponível aí no canal também, que eu demorei horas para fazer aquele cabelo, que era até um pouco menor, era cachinhos, porém o cabelo era muito volumoso e precisava desse detalhe. Tem gente que usa papel alumínio em volta da cabeça, preenche com massa e tudo, mas eu prefiro fazer os fios, é questão de escolha mesmo. E aqui agora eu vou fazer a parte da frente, e a parte da frente vai com um arquinho que a criança vai usar na festa. Então tem as orelhinhas do unicórnio e a tiarinha que vai aí no meio do cabelo. Então antes de fazer o acabamento da parte da frente, eu faço esse detalhe. Então aqui eu vou fazer as duas orelhinhas, é basicamente modelar um triângulozinho, basicamente igual que eu fiz aí na vela. Sovar bastante, pegar uma bolinha, fazer uma bolinha, uma coxinha e modelar um triângulo mais achatado. Que aí a gente alcança o formato da orelhinha, a gente dá sempre uma olhada, mede, vê se tá o tamanho adequado. Como são duas pecinhas, sempre deixar uma igual a outra. Fiz esse detalhe aí no meio com o pincel modelador, já deixando esse detalhe abaloadinho da orelha. Não gostei, estou refazendo. E aí eu abaloei ele na mão mesmo, que ficou melhor do que abaloar na mesa. E as duas estão aqui, agora eu vou fazer a tirinha para poder colocar as orelhinhas, que seriam basicamente aí a parte da tiara. E aqui, pessoal, aconteceu que eu estava gravando a parte da tiara, e infelizmente o vídeo não salvou, porque eu fiquei sem memória no celular. Mas aqui eu coloquei basicamente a tiarinha rosa por cima daquele detalhe. Eu vim com as orelhinhas, finquei elas aqui com arame galvanizado em cada uma delas. Coloquei uma de cada lado e depois eu vim finalizando com os fios da frente. O detalhe aí do unicórnio e as florzinhas também foi fincado com arame galvanizado para ficar bem firme. E eu colei e dei acabamento com os fios do cabelinho. Infelizmente acabou ficando sem, mas deu para vocês terem uma noção mais ou menos de como confecciona esse modelo de cabelo. E eu espero que vocês façam aí no ateliê de vocês, que seja muito útil. E até o próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa lindeza. Eu fiquei apaixonada. A Isis também gostou, a titia dela também. Foi uma honra poder confeccionar o segundo ano dessa fofurinha. E eu espero que vocês possam absorver muitas dicas maravilhosas desse vídeo e agregar aí no seu ateliê. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.